Oi, pessoal. Sou o Fábio Mendonça. Estou iniciando um trabalho de informação da área médica nesse podcast aqui. É o meu primeiro podcast, tá? Espero que seja o primeiro de muitos e muitos e muitos. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é de comunicação. Estamos no mês de novembro, né? E é o novembro de 2024. E nesse mês a gente aborda um assunto muito importante para todos nós, homens, e também, por que não dizer, para as mulheres, para os filhos, para as filhas, porque se trata do mês da prevenção do tumor de próstata. A gente sabe que nós, homens, somos meio displicentes com a nossa saúde, e eu convidei um grande amigo meu aqui, um parceiraço, para falar sobre isso. Ele é o Dr. Gabriel Zanardo, é um médico especialista na área de tratamento de tumores, tem uma vasta experiência já nessa área, vivencia as dores, os sofrimentos, as ansiedades, as angústias de todo paciente, de todo familiar, de tudo que está ao redor, de quando se tem um diagnóstico de tumor de próstata. E é o principal tumor que acontece em nós homens, né? É um tumor que ele é passível de ser descoberto logo no início, desde que tenhamos essa atenção à prevenção, né? E para falar um pouco sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre os tratamentos e sobre tudo que envolve essa parte fora, além do tumor, eu convidei o Dr. Gabriel Zanardo para falar um pouquinho sobre nós, tá? Queria agradecer imensamente a sua presença aqui, Dr. Gabriel. E vamos falar um pouquinho, tá? Olá a todos, obrigado Fábio, para mim é uma honra saber que eu estou fazendo parte do seu primeiro podcast, que tomara que seja o primeiro de muitos, porque Sim. você é um cara de muito sucesso, muito talento naquilo que você faz. Obrigado pelo convite. Novembro Azul é um mês de muita excelência, porque precisamos lembrar cada vez mais os homens que a gente precisa se cuidar, Sim. porque nós somos negligentes com a nossa saúde, talvez nos importamos com outras coisas, nos damos mais atenção para outras coisas e para a saúde nossa é mais difícil. O câncer de próstata é o primeiro câncer da população masculina, quando a gente tira o câncer de pele, não melanoma, que é um câncer mais indolente, mais frequente, mas é em torno de 74 mil casos novos de câncer de próstata ano no Brasil. E por essa falta de adesão, hoje a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre isso, em torno de 54% dos homens nunca foram num urologista. Ave Maria. Até com idade avançada? Até com idade avançada, 54% dos homens nunca tiveram uma consulta com um urologista. E aí o que chama a atenção? Há em torno de 40 mortes por dia no Brasil por conta do câncer de próstata. Isso é um impacto gigante, né? Eu me interessei pelo assunto, gente. Eu sou cirurgião de coluna, né? E eu tenho uma característica que eu pego no meu consultório muitas vezes, o diagnóstico do tumor de próstata, lá no meu consultório de coluna, porque o tumor de próstata, ele quando ele nasce ali na próstata e não descobre, esse tumor ele pode sair ali da próstata, viajar pelo sangue e parar em outro lugar do nosso corpo. E na coluna, doutor Gabriel, é um local que tem muita metástases, né, de próstata. E às vezes a pessoa não está sentindo nada, não está tendo dificuldade para urinar, não está tendo dor para urinar, não está tendo sangramento, não está tendo nada e começa uma dor nas costas. E aí de repente vai no consultório do ortopedista, obviamente a gente pede uma ressonância na maioria dos casos, e na ressonância de coluna a gente descobre um tumor de próstata. Para mim, quando eu chego a descobrir isso nesta situação, onde já tem uma metástase, assim, uma perca, o paciente perdeu a chance de tratar ele inicialmente. Por isso que eu faço questão de olhar para todos vocês aí, principalmente os homens, tá? E não deixar de lado as mulheres, porque todas as mulheres, nós temos responsabilidades uns com os outros. Então você que é filha, você que é esposa, você que é amiga, você que conhece algum homem e sabe, olha a estatística que o Dr. Gabriel acabou de falar aqui, mais da metade dos homens nunca foram na vida num urologista, tá? Isso é um absurdo, isso é gritante, por isso nós temos que falar mais sobre esse assunto aqui, né, Dr. Gabriel? Exatamente, é doloroso a gente receber esse diagnóstico. Quantos pacientes a gente já compartilhou que exatamente estava no seu Sim. consultório por uma dor na coluna, que achava que era um problema de coluna e na verdade era um câncer de próstata. Isso tira a chance desse paciente ficar curado. E às vezes é por medo. O paciente não vai na prevenção porque tem que fazer o toque retal, que isso traz
traz medo, traz anseios, é motivo de vergonha, de constrangimento, e o que não deveria ser. Um exame muito simples, que dura em torno de 10 segundos para ser feito, não vai mudar a masculinidade de ninguém, ninguém vai ficar mais homem ou menos homem porque fez o exame do toque, e é responsável por que atenta um diagnóstico em 70% dos casos. E quando a doença é descoberta no início, a chance desse paciente ficar curado é muito próximo de 100%. Então, pera aí, deixa eu chamar a atenção para o pessoal saber da importância. O toque... O que é o toque, gente? O toque, um médico faz o toque retal. Realmente, por que é o toque? Porque no toque, nós temos o tato na ponta do dedo. E através do tato, a próstata, ela tem uma textura, gente, parecida de uma moela, tá? Quando a gente faz o toque com o dedo, na minha faculdade eu fazia toque nos pacientes, né? A gente consegue com o dedo palpar, sentir. Isso é importante que os homens entendam. Por que tem que fazer toque, né? Com o dedo consegue sentir a textura, se tá duro, se tá mole, se ela tá lisinha, se de um lado da próstata tá diferente do outro lado da próstata. E com o toque, o médico que já tem experiência, o urologista, né? Ele já tem noção do que é esperado de uma próstata. E 70% pode ser diagnosticado através do toque retal. Exatamente. Não o diagnóstico propriamente dito, porque o diagnóstico é através da biópsia, né? A gente precisa tirar aquele pedacinho. Só reforçando, o toque retal, a próstata faz parte do aparelho reprodutor masculino. É ela que faz a maturação do líquido seminal, é ela que nutre o sêmen para o espermatozoide conseguir chegar até o óvulo. Perfeito. Mas ela está muito próxima do reto. Perfeito. Então, por isso que o toque retal é a forma mais fácil de eu acessar essa próstata. E é um exame simples. Então, assim, o toque retal numa mão bem treinada, que normalmente é o do urologista, sim, 70% dos pacientes têm a presunção do diagnóstico. Ele sente a alteração da textura da próstata e com isso ele já consegue indicar um outro exame para daí sim partir para um diagnóstico, através dessa suspeita, partir para o diagnóstico do câncer. Entendi. Todo mundo no consultório, né, as pessoas que têm resistência para fazer o toque retal, eles falam, mas hoje tem um PSA, eu fiz meu PSA todo ano. Só fazer o PSA, ele é suficiente, Gabriel? Não. Infelizmente, não tem nada que substitui o toque retal hoje. Nem a ressonância? A ressonância, ela substitui. Ela, digamos assim, ela pode substituir. Mas quando a gente está falando na grande população, a ressonância é um exame caro. Ela não é um exame acessível para todo mundo. E a gente está falando do Brasil, que é um país continental. A gente tem dificuldade de acesso. Então, é muito mais fácil eu ter um médico treinado que um exame que vai me custar um par de luva do que eu expor todo mundo à ressonância para fazer exames de triagem. A ressonância é um exame extremamente caro, difícil acesso. Então, e eu preciso de médicos especialistas para saber interpretar também a ressonância, né? Sim. Então, eu acabo complicando, trazendo mais complexidades para um exame de triagem que eu tenho que atender a população inteira. Então, o fato em si é os homens, nós entendermos que não é um bicho de sete cabeças fazer um toque, né? As mulheres fazem toque vaginal toda consulta com o ginecologista. Isso é uma questão cultural, e quanto mais a gente fala sobre isso, mais essa cultura muda, né? Eu espero que isso ajude muitos homens a saírem da cadeira e que as mulheres, tá? Tô olhando para vocês, mulheres. Coloquem seus homens para fazer o exame de próstata, tá? Quando descobre numa fase já avançada, é muito triste, é muito ruim. Existe tratamento, descobriu, vai ter o tratamento. Porém, a chance de cura quando existe uma metástase, ela já é mínima. Existe alguma coisa, doutor Gabriel, que possa ser feito para prevenir o surgimento de um tumor de próstata? A prevenção no câncer eu sempre acho muito complicado, porque para mim, isso é uma opinião minha. Certo. O câncer, o que a gente consegue trabalhar na detecção precoce. O que você faz, você diminui a chance do câncer aparecer. Mas como prevenção para zerar a chance, isso eu não consigo. Vamos fazer uma analogia com o cigarro e o câncer de pulmão. Perfeito. Não fumar diminui a chance de ter câncer de pulmão, mas não significa que quem nunca fumou não vai ter. Entendi. E nessa questão, e nesse quesito, a genética, porque temos nós, né, eu tenho na minha família alguns casos, a genética, quem tem parentes, tios, tias, pais, primos, alguém que já teve câncer, como é que é? Essa pessoa tem que ter um alerta dobrado, como é que é isso? Eu diria que triplicado. Triplicado. Tem coisas que a gente consegue fazer que muda, tem outras que não.
nascemos homem, Certo. com XY, Aham. genético masculino. Isso não tem como mudar. Você pode alterar, fazer, mudar de sexo cirurgicamente, mas o genótipo masculino vai estar lá, o XY. Sim. Envelhecer todo mundo quer. Então, são fatores de risco para o câncer de próstata. Homem, acima de 60 anos. E a população negra. Então, assim, não tem como você escolher. Certo. Se você nasceu negro, homem, e todo mundo quer envelhecer, Já nasce com X na testa. já então. nasce com arma. Outras coisas eu consigo mudar. E alterações genéticas, como principalmente a mutação de BRCA, que era muito divulgado no câncer de mama, e agora se observou que também está influenciado no câncer de próstata. São coisas que eu não consigo mudar. Certo. Agora, hábito de vida, isso eu consigo mudar. Perfeito. Então são coisas que eu consigo mudar. Atividade física, diminuir o consumo de álcool, não fumar. O cigarro ele está relacionado diretamente a alguns tipos de câncer, como bexiga, pulmão e cabeça e pescoço, e indiretamente a todos os outros cânceres. Indiretamente, o cigarro ele causa agressão genética nas nossas células e isso pode potencializar o desenvolvimento de câncer de qualquer tipo. Então, fazer atividade física, diminuir o consumo de álcool, dieta balanceada, principalmente a que a gente costuma dizer a dieta do Mediterrâneo, rica em ômega 3, ômega 6, derivados do tomate, alimentos mais oleaginosos, e diminuir o consumo de gordura, tudo isso diminui a chance de eu vir a ter um câncer de próstata. Entendi. Uma coisa assim que é bem importante que as pessoas saibam, eu queria que você falasse um pouco melhor. Quando a pessoa tem um câncer, tá? Nós estamos falando aqui da prevenção. Por quê? A maioria dos cânceres de próstata, eles estão lá quietinho. Você pode estar com câncer na próstata e você não está sentindo nada, que é o mais comum de acontecer. Como é que você enxerga isso, Gabriel? Os sintomas da próstata, como é que é isso? Ele pode surgir muito recente ou normalmente a pessoa vai perceber um sintoma de um tumor de próstata quando já está bem avançado? E se sim, qual é o principal sintoma? Os principais sintomas é o sintoma urológico. O grande problema é que o câncer de próstata está mais envolvido com pacientes acima de 60 anos. Perfeito. Essa é uma população que já tem normalmente uma entidade benigna na próstata chamada de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento normal da próstata. Todos nós, com envelhecimento, a próstata vai crescendo. A uretra, que é o canal que passa o xixi, ela passa dentro da próstata. Ela sai da bexiga e percorre dentro da próstata. Então a próstata cresce e comprime a uretra. Certo. Então isso causa dificuldade para iniciar o jato urinário, a sensação da bexiga estar sempre cheia, aquela que tem que levantar várias vezes à noite para conseguir urinar, tem que fazer mais esforço do que tinha que fazer para começar a urinar. Então são sintomas que se confundem. Entendi. O outro ponto, o câncer de próstata normalmente ele é periférico, ele está na periferia da próstata. Então até ele crescer para comprimir a uretra, ele já está avançado. Entendi. Então não dá para esperar sintoma. O que a gente tem que fazer é a busca ativa. Eu mesmo sem sintomas, se eu não tiver, agora respondendo a pergunta que eu deixei sem resposta, mas acho que cabe agora o gancho, se eu não tiver fatores de risco, não tiver nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata ou câncer de mama, certo, e também não for da população negra, mas acima dos 50 anos está indicado que eu comece a triagem por câncer de próstata. Certo. Se eu tiver algum outro fator de risco associado, parente de primeiro grau com câncer de próstata ou câncer de mama... O que é parente de primeiro grau? Explica aí. Pai, tio, primo, irmão. Certo. Isso já considera... Liga o alerta já. Liga o alerta. Aí, a partir dos 45 anos, sem sintomas, já deve ser... Tô com 44 anos, viu, meu amigo? Você tá bem próximo de passar uma consulta comigo. Gente. E tem que fazer isso, tá? Se a gente ama nossos filhos, se a gente ama nossas esposas, se a gente quer trabalhar, se a gente quer evoluir na vida com a vida saudável, eu espero que todos os homens e também as mulheres, tá? Forcem os seus homens, levem eles para o consultório, tá? O homem tem uma característica de trabalhar demais da conta, né? Nós estamos nessa, né? A gente está preocupado com o sustento da casa, preocupado com dar o exemplo para os nossos filhos, um monte de outras coisas, e os homens normalmente não se cuidam. Isso é bem evidente no consultório médico, que toda vez que vem um homem, quando ele está sozinho, eu dou mais atenção para este homem quando ele vem no meu consultório sozinho, porque eu sei que ele realmente está com muita dor, com muito problema.
Quando a maioria dos homens vem no consultório e está a esposa, alguém está acompanhando ele. Então é de fundamental importância que as mulheres acompanhem, que levem os seus homens para seus parentes, né, as pessoas para fazerem a prevenção. Como o Dr. Gabriel falou aqui, quando a gente descobre o tumor de próstata já muito grande, já com metástases, a história é totalmente diferente. Quando a gente descobre, vamos falar um pouquinho você falou um pouco de sintomas, né? Que quase não tem sintomas, né, gente? Essa que é a verdade, tá? Quando a próstata dá sintoma, já tá grande, já tá fora da hora, já passou da hora de fazer o diagnóstico. E esses quase 50% de homens que nunca foram num urologista devem ir, tá? Devem procurar. Pergunte para seu colega aí, seu homem, se ele já fez o exame de próstata alguma vez na vida. Se não, levem ele, porque existe cura. E a cura ela é bem plausível, né, Dr. Gabriel? Com relação ao tratamento, quando a gente tem o diagnóstico, você fez lá o toque, fez o exame de PSA ou uma ressonância e levantou a suspeita do tumor. Aí a gente vai partir para fazer uma biópsia. Sempre é necessário fazer uma biópsia, né? Sim, a confirmação do câncer é sempre através da biópsia. Eu preciso tirar um fragmento para ter se aquela alteração é maligna ou não. E sendo maligna, qual é o tipo de alteração? Porque tem várias informações que eu preciso tirar dali. Não é só um tipo de tumor de próstata. Não. Tem vários tipos. E dentro do adenocarcinoma, que é o mais comum, existem graduações da agressividade daquele tumor que eu consigo tirar algumas informações desse material que foi analisado pela biópsia. Só para falar, normalmente a biópsia ela é feita através de um ultrassom, né? Isso. É uma ultrassonografia transretal. Transretal e faz uma punção com agulha. E faz uma punção com a agulha ali, pega um fragmentinho e manda para fazer o exame lá. Exatamente. Bom, depois que fez essa parte e confirmou que é um tumor, você também tem que investigar se esse tumor está em outros locais no corpo. Isso chama estadiamento, né? Exatamente. Aí você vai fazer vários exames para saber se esse tumor está fora. Graças a Deus a gente fez o toque, descobriu, e esse tumor não tem nenhuma metástase, ele está localizado na próstata lá. Qual que é a principal forma de tratar esse tumor, que é o tumor top, o tumor inicialzinho? Aquele tumor de achado de rotina, né? Perfeito, O tumor que deve ser, né? O jeito que tem que ser. O jeito que deveria ser, pelo menos, né? Sempre a gente vai individualizar o tratamento. Eu preciso dar o melhor tratamento, não para a doença, e sim para o paciente que tá na minha frente. Doença inicial, a gente sempre pensa em cirurgia. Certo. Retirada da próstata, que a gente chama de prostatectomia. E essa cirurgia, normalmente, doutor Gabriel, ela é curativa? Ela resolve o problema? Normalmente ela é curativa e por si só ela resolve o problema sem precisar de nenhum tratamento adicional. Não faz químio, não faz rádio. Não faz químio, não faz rádio. Não fica tomando... Não faz bloqueio hormonal. Normalmente, nos estádios iniciais, onde é passível de cirurgia, onde a lesão pode ser retirada e o paciente suporta a cirurgia, nós estamos falando de pacientes normalmente da terceira idade, então tem que ver todas as comorbidades de cada um. Normalmente, a cirurgia resolve o problema. Isso é muito importante todo mundo saber, que quando descobre no início, podemos resolver o problema, né? De uma forma... teoricamente, com menos complexidade. Né? Não estou diminuindo o tamanho da cirurgia nem a complexidade do que o cirurgião faz. Claro. Mas seria um tratamento único, com data e hora para acabar, né? E você vai, o tempo da cirurgia é o tempo do tratamento. Eu falo por mim que eu estou caminhando para quase 20 anos de formado, né? Na minha faculdade ali no Júlio Miller, eu fiz medicina na UFMT, e lá eu acompanhava várias cirurgias lá. Eram cirurgias extensas, cortes grandes, abertos, chance de ter lesão do nervo, então muito homem deixava de operar com medo de perder a sensibilidade no pênis, né? Hoje em dia tem um advento aí que está crescendo muito, que é a cirurgia robótica, e a chance de ter lesão neurológica no tipo de cirurgia dessa é mínima, né? A cirurgia robótica, na minha opinião, é o maior advento da uro-oncologia. Ela veio para ficar, infelizmente ainda não é acessível a todo mundo, não é todo mundo que consegue ter acesso, é uma cirurgia que não está no rol do SUS, ela não está no rol dos planos de saúde, não é da saúde complementar ainda, mas quem consegue fazer tem benefício. A tecnologia vem nos ajudando, né, na medicina. Infelizmente, a tecnologia ela vem acompanhada de aumento de custo, né? Na medicina, a tecnologia ela traz melhores condições de tratamento, mas ela traz também um custo acionável, principalmente nesse início, né, de desenvolvimento. Mas
o grande medo da impotência sexual, que é o que o homem teme descobrir um câncer de próstata, porque o tratamento vai deixar impotente, hoje os tratamentos, quando descoberto no início, têm deixado cada vez menos sequela da impotência sexual. Mas vale um ponto. Se não tratar o câncer de próstata, vai ficar impotente. O tratamento pode deixar. E na maioria das vezes não deixa. Agora, se não tratar, vai ficar impotente. Porque a próstata está extremamente relacionada ao órgão sexual masculino. Vai trazer alterações da inervação, que faz a sensibilidade peniana, a ereção. Sim. E sem contar metástase. Um paciente com dor na coluna por conta de uma fratura patológica, ele não vai ter desejo sexual por conta da dor. Bom, é muito importante a gente ter falado sobre isso. Eu agradeço, Dr. Gabriel, a sua presença aqui comigo aqui. Meu irmão, posso dizer assim. Agradecer a todos que nos ouviram, estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ainda. E dizer essa mensagem de prevenção, tá, gente? Igual é no tumor de mama, que salva a vida de muitas mulheres, que é o principal tumor nas mulheres. Em nós, homens, o principal tumor é o tumor de próstata. E ele causa a morte de muitos de nós, homens. Então, faz afastamento nós de trabalho, faz a gente deixar de produzir. Tem uma questão mental associada ao tumor de próstata. Tem uma questão de impotência, questão de... São várias situações que estão fora ali da célula do tumor em si, que estão ao redor do paciente que tem um tumor. Então, se você quer ter uma vida melhor, se você se preocupa com seus entes queridos, cuide de você, que quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar de todos nós, tá? Quero agradecer de todos os outros. Quero agradecer imensamente a vocês. Dr. Gabriel Zanardi, queria que você fechasse o nosso bate-papo aqui de hoje, tá bem? Fabião, você é um grande irmão na minha vida, você sabe disso. Eu novamente agradeço por fazer parte desse pontapé inicial dessa sua vida de informação. Você tem um caminho brilhante pela frente, te conheço faz muito tempo e tenho muita honra de fazer parte da sua vida e ter você na minha vida. E que esse podcast seja um replicador de informações. Certo. Talvez nem todos vão conseguir ouvir, mas aquele que ouviu, que compartilha a mensagem, que é importante prevenir. A prevenção é a melhor forma de se cuidar e como você falou muito bem, eu só vou conseguir cuidar de outra pessoa se eu cuidar de mim mesmo. Então, se eu tenho amor à minha família, à minha filha, à minha esposa, eu preciso estar bem comigo mesmo, preciso estar saudável para eu poder proporcionar isso para elas. Isso aí. Então, um abraço a todos e obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, abraço, gente.